Bem-vindo ao Jornal Super News desta quinta-feira, 14 de novembro. Vamos começar com os destaques nos jornais. O jornal O Tempo traz como destaque a aproximação entre Brasil e China. Os dois países podem integrar uma zona de livre comércio. O mercado vê com otimismo a recente visita do presidente Jair Bolsonaro àquele país e a China atualmente é o nosso maior parceiro comercial, portanto, novas perspectivas que podem aproximar ainda mais os dois países. Um outro grande destaque do jornal O Tempo de hoje é a pesquisa do IBGE, que aponta que negros são a maioria pela primeira vez em ensino superior aqui no Brasil. A população negra representa 50,3% dos alunos em unidades de ensino federal e estadual. E agora vamos aos destaques de Valadares e região, com as manchetes do Diário do Rio Doce, por Vanilza Bersan. Veja agora algumas notícias do Diário do Rio Doce. Alunos da escola Mari Lourdes lançam livro e celebram a leitura. O livro A Casa ao Lado, escrito por alunos do 5º ano, está entre os trabalhos do projeto institucional Nossa Escola Conta História. O projeto movimentou os alunos desde a educação infantil aos anos finais. Para celebrar o resultado do projeto, a escola realizou no último sábado um evento que contou com exposição dos trabalhos, diversas atrações de dança, poesias e a participação da banda da Polícia Militar. Foi também inaugurada a Rádio Escola Nunes Coelho, que estreou com os alunos fazendo a cobertura do evento. Senai oferece curso gratuito na área de gestão de pessoas, com o objetivo de auxiliar na execução de processos pertinentes à área de gestão de recursos humanos. O Senai está com inscrições gratuitas para o curso de qualificação profissional em assistente de recursos humanos. O curso tem carga horária de 200 horas e será realizado de 18 de novembro de 2019 a 4 de março de 2020, das 7h30 às 11h30. E no programa Saiba Mais de hoje, você vai curtir um musical com a cantora Marcilene Ramalho. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. E lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. E também, durante nossa programação de hoje, no programa Arte e Memória da Cidade, uma entrevista com o Dr. Jairo Viana. Porque elas eram daqui, da prata da casa. Entendeu? E isso dificultou bastante, então? Dificultou, porque você não bateu um dentista que tem nome, eu não vou citar nome, mas tem pessoas importantes que foram dentistas práticos aqui, que se você fosse mexer com eles, entendeu? Você poderia chegar até a barra da justiça, entendeu? Não perca. É com você, Júlio. Obrigado, Vanilza, por suas informações. No próximo bloco a gente continua falando sobre educação e oportunidades com as flexibilizações na contratação de jovens com idade entre 22 a 29 anos no mercado de trabalho aqui no Brasil. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, agora para falar de oportunidades. Hoje com Daniel Magalhães aqui na nossa coluna. Bem-vindo, Daniel. Bom dia, Júlio. Bom dia, amigo telespectador. Quais as novidades que temos hoje para o mercado de trabalho? Hoje nós vamos continuar falando sobre essas vagas de emprego temporária, do final do ano. Só que hoje nós vamos direcionar um pouquinho para o empregador, para quem nos assiste que é empregador, que nesse momento é uma ótima oportunidade de você investir um pouco nas pessoas mais novas também. A gente tem observado um certo preconceito dos empregadores pela falta de experiência de muita gente que está chegando no mercado. E isso não pode ser um bloqueio. Na verdade, o empregador ele precisa compreender a etapa de maturidade que o colaborador está. Não quer dizer que uma pessoa mais nova vai ter menos eficiência. Sim, ele pode ter menos maturidade em alguns casos, mas por outro lado, ele tem mais energia e está doido querendo aprender. Então, pessoas mais novas, nesse momento, por exemplo, de empregos temporários, é uma ótima oportunidade, já que essas pessoas vêm com uma vontade muito grande de aprender e de crescer. E elas podem trazer coisas novas para dentro da empresa.
Então, não se esbarrar nessa falta de experiência, nessa falta de bagagem, mas entender que uma pessoa mais nova também tem algo a entregar. Essa semana tivemos um anúncio de mudanças, né, na lei trabalhista. Sim, na lei previdenciária, né? Que pode gerar algumas expectativas melhores para esses empresários. Exatamente. E foi promulgada, né, ano passado, a lei da terceirização, onde, por exemplo, nesse período do final do ano, o empregador ele pode fazer um contrato por tempo determinado de trabalho. E aí reduz um pouco os custos, não traz aquele vínculo empregatício, onde ao final tem que fazer toda aquela demissão, etc. E também alertar o seguinte, que nesse momento também é válido utilizar dos estagiários. Então hoje nós temos, por exemplo, um órgão que é o CIE, que tem inclusive em Valadares, está em todas as grandes cidades, e esse órgão te permite você ter acesso a estagiários, a universitários, por exemplo, sem ter o vínculo empregatício também. É só um contrato de trabalho. Então reduz muito o custo e aquela despesa que todo empregador tem medo, que é da demissão, do fundo de garantia, etc. O que acontece muito ao final do período de estágio, né, muitas vezes os estagiários são dispensados, né? Que poderia haver o inverso agora também na contratação, porque o público-alvo da mudança da lei são jovens entre 22 a 29 anos, que geralmente estão saindo da faculdade e iniciando sua vida profissional. Exatamente. E com isso o governo quer incentivar justamente essa contratação. Lembrando que a falta de experiência, ela pode também acarretar, dependendo da função da pessoa, ela pode acarretar sim em algumas barreiras para a empresa. Porém, o empregador entender que esse colaborador precisa de mais treinamento, de mais capacitação para daí ser exigido resultados. É só essa a diferença. Por outro lado, como eu ressaltei, o colaborador mais novo, ele tem mais vontade de aprender. Ele tem menos barreiras, tem menos paradigmas. Então, treinar alguém mais novo, por outro lado, é mais fácil que treinar alguém com mais bagagem. E esse vínculo, né, que começa ali no estágio, pode passar pelo trainee, né, que é aquela pessoa que já está bem avançada na faculdade, está saindo da faculdade já, pode criar o vínculo de emprego, né, nesse período que é uma experimentação. Exatamente. E lembrando que o contrato de estágio, ele pode ser prorrogado até 2 anos. Por 3 vezes, até 2 anos. Então, em 2 anos, dá para você treinar, dá para você supervisionar e avaliar se aquela pessoa tem potencial ou não. E se tiver, vale a pena investir. Então, Daniel, agradeço a participação aqui no jornal. Obrigado. Expectativas bacanas aí para os empresários, para quem quer contratar, né? E para as pessoas também que, de certa forma, eram deixadas de lado no mercado de trabalho. Né? Exatamente. Aproveite esse momento, aproveite essas novas leis que estão surgindo, as reformas trabalhistas, com a questão do estágio também. Aproveitem isso, que dali podem surgir bastante talentos. A única dica que eu dou para o empregador é: observe o talento que a pessoa tem e tente trabalhar o talento, o ponto forte. No próximo bloco, vamos falar sobre crimes contra a honra, com o delegado Evandro. Nós voltamos em instantes com o Jornal Super News. De volta com o Jornal Super News, agora para conversar com o delegado Evandro sobre os crimes contra a honra das pessoas que envolvem ofensas, mesmo quando elas não percebem que estão cometendo crimes, que são calúnia, injúria e difamação. Doutor Evandro, bem-vindo aqui ao Jornal Super News. Obrigado. Vamos começar primeiro pelo crime de calúnia. Como que ele é qualificado? Nós temos 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140, respectivamente. O que diz o crime de calúnia, artigo 138? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, aquele que imputa falsamente um fato definido como crime, responde pelo crime de calúnia. Um exemplo. Digamos que alguém fale que fulano de tal, no dia tal, roubou na empresa na qual ele trabalha, sabedor de que aquele crime não aconteceu ou que não foi aquela pessoa que o praticou. Ele estará praticando o crime de calúnia. E a difamação? Previsto agora no artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, quando agora alguém imputa um fato ofensivo à reputação. Exemplo, falar que o fulano de tal veio trabalhar embriagado. É um fato ofensivo à reputação de um empregado ou de um bom empregado. Mesmo se houver o fato for verídico,
incorre nesse crime? Como que você sim. Reforçar isso? Né? Sim. Porque enquanto que na calúnia eu tenho imputar falsamente um fato definido como crime, já no crime de difamação, essa imputação não precisa ser falsa e nem criminosa. Na injúria? A injúria é prevista agora no artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então agora eu não preciso sequer de fato, basta palavras injuriosas. Então, por exemplo, chamar alguém de vagabundo é crime de injúria. Tivemos um fato recente que aconteceu em um estádio de futebol, né, uma ofensa grave que foi feita a uma pessoa, né? Como que aquele caso recente configuraria? É muito comum as pessoas confundirem o crime de injúria qualificado pelo racismo, poderíamos assim dizer, previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, agora com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, com o crime de racismo. O crime de racismo, este é crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança, aquele que for preso e autuado em flagrante não poderá ser liberado mediante pagamento de fiança, e crime prescritível, ou seja, não prescreve. A todo tempo o autor poderá responder por aquele crime. Então, o crime de racismo previsto na Lei 7.716 de 89, crime prescritível e crime inafiançável, lá nós temos condutas de impedir, obstar, negar, dentre outras, alguém de fazer alguma coisa pelo fato, por exemplo, ser negro. Então, alguém impedido de participar de um clube por ser negro. Isso é racismo, crime inafiançável, imprescritível, previsto na citada Lei 7.716 de 89. Já chamar alguém, por exemplo, de negro, como no seu exemplo, em um campo de futebol, no caso dos jogadores, né, serem hostilizados, estaremos diante agora do crime de injúria qualificado pelo racismo, conforme dissemos, previsto no artigo 140, parágrafo 3º, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Esses casos não precisam necessariamente vir a público, né? Esses crimes, eu preciso de uma prova, né, de que ele aconteceu, né? Em havendo prova testemunhal, prova documental, aí o autor deverá responder pelo crime. Doutor Evandro, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Super News. Ok, muito obrigado pelo convite. E o Jornal Super News de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.